Existe um momento no seu dia que quase ninguém valoriza, mas que pode mudar completamente quem você está se tornando. Não é quando tu acorda ou não é quando tu tá no trabalho, mas sim quando tu deita a cabeça no travesseiro. Porque é ali, no silêncio da noite, que você se encontra de verdade. Sem distrações, sem máscaras, sem pressão externa. A maioria das pessoas simplesmente pega o celular, se distrai e dorme sem pensar. E acorda no dia seguinte exatamente igual, fudido, cansado, exausto. Mas existe uma forma simples de transformar cada dia em evolução, sem precisar de motivação barata, sem depender de ninguém. Existem 3 perguntas que eu separei pra vocês aqui, que é fundamental pra nossa evolução. E se você começar a fazer isso todos os dias, sua mente muda, suas decisões mudam, e sua vida começa a tomar um rumo completamente diferente. E a primeira pergunta é: fiz o meu melhor hoje? Essa é difícil, porque exige honestidade. No fundo, você sabe a resposta. Não é sobre ter sido perfeito, nem sobre ter feito tudo. É sobre saber se você realmente tentou. Se você deu o seu melhor nas condições que tinha, ou se simplesmente deixou o dia passar no automático. A maioria evita essa pergunta porque ela expõe a verdade. Mostra onde você procrastinou, onde você fugiu, onde poderia ter feito mais, mas simplesmente não fez. E isso dói. Mas é exatamente essa dor que faz tu crescer. Porque quando você começa a ser honesto consigo mesmo, você para de criar desculpas e começa a assumir responsabilidade. E aqui não é sobre se culpar, é sobre observar. Se hoje você não deu o seu melhor, então amanhã você já sabe exatamente o que precisa mudar. E assim, dia após dia, você vai se tornando alguém mais forte, mais consciente, mais disciplinado. E isso claramente pode te deixar mais à frente dos outros. Mas não para ser melhor, e sim para ser melhor para si mesmo, para crescer, para evoluir. Agora vamos para a segunda pergunta. O que eu aprendi hoje? Se você não aprende, você está apenas repetindo os seus dias. E esse é um dos maiores problemas da maioria das pessoas. Elas vivem, mas não evoluem. Passam pelos mesmos erros, pelos mesmos ciclos, pelas mesmas frustrações, porque nunca param para refletir, e o poder está aí. Só que todo dia tem algo para ensinar, até os dias ruins, na verdade. Na verdade, principalmente eles. Talvez você tenha errado em algo, falado algo que não deveria, ou perdido tempo em coisas inúteis. Como a maioria das pessoas fazem hoje em dia, né? Ficar scrollando o celular. Mas tudo isso carrega uma lição. E quando você começa a se perguntar o que eu aprendi hoje, você transforma qualquer situação em crescimento. Até os fracassos deixam de ser perda e passam a ser construção. Então, antes de dormir, lembra como foi teu dia. Identifica coisas que tu aprendeu, o que poderia consertar ali, modificar. E com o tempo isso cria consciência. E uma pessoa consciente evolui muito mais rápido do que a outra. Bom, vamos para a terceira pergunta, tão importante quanto as outras. Pelo que eu sou grato? A sua mente sempre vai focar no que está faltando, no que deu errado, no que você ainda não conquistou, no que os outros têm e você não. É isso que gera ansiedade, frustração, uma sensação constante de insatisfação. Mas quando você pratica gratidão, você muda o foco. Você começa a enxergar o que já tem, o que já conquistou, o que já viveu. E isso te traz paz. Não significa que você vai se acomodar, muito pelo contrário. Significa que você vai parar de viver na escassez mental. Talvez hoje não tenha sido perfeito, mas certeza teve algo bom. Uma conversa, uma oportunidade, um aprendizado, ou simplesmente o fato de estar vivo. Então, antes de dormir, pense em pelo menos uma coisa pela qual você é grato. Pode parecer simples, mas feito todos os dias, isso transforma completamente a forma de como você enxerga a vida. No final, essas 3 perguntas são simples, mas extremamente poderosas. Elas te tiram do automático. Elas te colocam no controle da tua própria vida. Você começa a viver com mais consciência, mais intenção, mais responsabilidade. E o mais importante, você começa a evoluir de verdade. Não de forma superficial, mas de dentro pra fora. Então a partir de hoje, antes de dormir, pare por alguns minutos e faça essas 3 perguntas.
Porque no final não é sobre quantos dias você viveu, mas sobre quem você se tornou ao longo deles. Se você ficou até o final, agradeço a sua companhia. Não se esqueça de deixar o like, um comentário aí, um assunto de um próximo vídeo. Estou mudando algumas coisas do canal, mudando a estética, me adaptando, e é isso. A vida é sobre isso. Paz.